Olá, meus amigos, você que assiste os meus vídeos, um bom dia para você, uma boa tarde, uma boa noite, dependendo da hora que você vai assistir esse vídeo. Eu gostaria de me identificar porque na maioria das pessoas vai dizer que eu não entendo nada, que estou falando coisa errada, coisa de mim mesmo, mas eu gostaria de me identificar para os meus ouvintes saber que eu tenho alguns conhecimentos bíblicos. Eu estudo a Bíblia desde os 18 anos. Eu fiz bastante cursos bíblicos. Eu me converti à denominação, ao sistema, religioso que está aí hoje. Aos 33 anos, fui evangelista, obreiro, pastor, tive até a minha própria denominação. Aceitei a Bíblia como um livro infalível. Aceitei a Bíblia como inspirada pelo Criatudo, que eu não falo Criador, porque aí já está errado, Criador, como pode ser Criador? Criador, quem quer dor? Ninguém quer dor, Então já está errado. É Criatudo, Criador, Criatudo de todas as coisas. Ok, meu amado? Então, hoje eu gostaria de falar num tema aqui muito curioso, muito especial, Porque é uma confusão muito grande. Esse livro chamado Bíblia, que afirma que é inspirado pelo Criador, Criatudo, mas não é. É um livro manipulado por diversas pessoas pagãs, porque a verdadeira palavra do Criatudo é hebraica, vem dos hebreus, e os hebreus foi um povo que viveu na escravidão, viveu em situação difícil, espalhado pelo mundo, E essa palavra essa escritura hebraica foi jogada de qualquer jeito. Elas enfrentou fogueiras, enfrentou guerras, enfrentou todo tipo de provações e acabou perdendo, Perdendo a originalidade. O povo hebreu foi para a Babilônia, foi escravo várias vezes, expulso de seu país no ano 70, enfrentou muitas guerras, e aí a escritura acabou caindo na mão de homens perversos, acabou caindo na mão de homens pagãos, que transformou a verdadeira escritura em um livro pagão, que transformou a palavra original do Criatudo, por nomes de demônios, Igual Senhor significa Baal, Deus é Zeus, é Theos, e aí vai. E Jesus, lá em hebraico, significa cavalo, e em latim significa porco, e aí vai. É uma confusão danada, que a maioria dos crentes, dos evangélicos que não lê Bíblia, tem preguiça de ler Bíblia, fica ouvindo dentro de uma denominação e vai para casa até com muita fé, mas está servindo mesmo a demônio. Então, o que eu gostaria de falar hoje num tema muito bacana, que eu acho muito bacana, eu estudo constantemente e demorei em chegar a uma conclusão acerca do Messias, que não é Cristo, é Messias, em hebraico é Machia. Então eu gostaria de falar acerca de Yahusha, que é o nome original, traduzido para Jesus, que é um demônio. Então o que acontece? Então eu gostaria de dizer para você assistir
calmamente. Não ter raiva do que eu estou falando, não. Ouve, escuta para você ver como que é as coisas, como significa, como que é, como foi transformado esse livro, como foi banalizado, como foi paganizado esse livro chamado Bíblia. Porque de nada, quase nada de escritura tem nele, né? Quase nada de escritura tem nele. No passado, os hebreus eram obrigados a ser católico, eles eram proibidos de exercer a sua própria religião, que era hebraica, eles eram proibidos, eram castigados, eram expulsos de onde estava, tomava seus filhos, pintava e bordava com eles. Então, eu gostaria de dizer para você o seguinte, para você não ficar nervoso, não ficar com raiva, para você estudar, buscar, faz que nem eu, vai estudar, porque a nossa salvação depende de nós, depende do nosso esforço. E se você ficar aí querendo comer no prato, querer comida mastigada aí de pastores, obreiros, rabino e padre, você vai acabar caindo nas trevas, que não é inferno. Na verdade, não existe inferno de fogo, não existe fornalha ardente de fogo. É trevas exterior, é um abandono eterno do Criador, não do criatudo, que não o criatudo abandonou você que abandonou ele, ok, meu amado? Então, o tema que eu queria falar nele hoje é o tema de Jesus, que na verdade não é Jesus, você está enganado, é Yahushua, o Mashiach. Então, se a Bíblia relata que o Salvador, o ungido, tinha que vir em carne, então aquela história que ele foi obra do Espírito Santo, é tudo história. Toda história é paganização. Na verdade, o Salvador, a Bíblia relata que ele tem que ser da linhagem de Davi, que ele tem que ser descendente de Davi, descendente geneticamente. Ele tem que ser descendente de Davi geneticamente. Então, tira fora que ele veio puro, que ele veio sem pecado, que ele veio um deusinho, que ele veio todo poderoso, nada disso, nada disso. Se você ficar dizendo que ele veio, que se ele viesse como nós, ele veio como nós mesmo. Na verdade, ele é um rabino, era um rabino. Na verdade, ele era um israelita, um judeu. E era como se fosse um profeta. Se você ficar dizendo que ele veio todo poderoso, então você está dizendo que ele é mais fraco do que um profeta. Ah, mas se ele viesse como nós, pecador, sujeito a toda situação que nós sujeitamos, ele ia pecar e ia para o inferno. Olha, meu amado, para com isso, para com isso. Se os profetas vieram e conseguiram vencer esse mundo e voltar para o paraíso, olha, meu amado, o salva-tudo também teria a mesma condição. Ele veio em condição de profeta. E veio como nós, assim como os profetas vieram, sujeito a erro, sujeito a pecado. Aí você pergunta, ele pecou? Não sei, não sei. Não posso afirmar para você que ele pecou. Agora eu pergunto para você também, os profetas pecaram? Não, não. Né? Então você vê, aí que está a incoerência da pregação que passa dentro das igrejas, dentro das congregações, dentro da Babilônia, né? Porque é tudo Babilônia. As igrejas são, tudo é uma só, as denominações é mãe e filha. Eu não vou ficar falando nomes de congregação aqui, porque eu não quero denegrir a imagem de ninguém, mas é tudo a mesma Babilônia. É mãe e filha, a Babilônia de 17 de Apocalipse. Ok, meus amados? Então, o que acontece? Se ele veio em carne, eu vou ler aqui para você. Nisso conhecereis o Espírito de Deus, que é o nosso Criatudo, o nome dele é Yahweh,
não é Deus. Deus é Zeus, e aí vai. Se você estudar, você vai ver quem é Zeus. Nisso conhecereis o espírito de Ial, todo espírito que confessa que Ialcha não é Jesus Cristo, todo espírito que confessa que Ialcha veio em carne é de Ial. Aqui está escrito é de Deus, né? E todo espírito que não confessa que Ialcha, aqui está escrito Jesus, não veio de Deus, este é o espírito do anticristo. Dele ouviste dizer que ele virá, e agora ele já está no mundo. Então, se você nega que o nosso salva tudo, a Bíblia fala Salvador, né? Mas Salvador, imagina Salvador. Salvador. É um português muito ruim essa Bíblia, é muito ruim. Então veja bem, se você nega que o nosso salva tudo veio em carne, como nós assim, sujeito a qualquer coisa, claro que ele veio como profeta, um rabino, né? Ele não veio assim como um homem comum, cheio de pecado, igual aos gentios. Não, nada disso. Ele veio como um judeu, um rabino, um profeta. Ele foi o último profeta. Então veja só, se você nega isso, então você está dizendo que ele veio todo poderoso e venceu o pecado aqui na terra como todo poderoso. É fácil. Ele veio como nós. Ele veio um judeu. Ele não veio um gentio, cheio de pecado, cheio de mentira, cheio de prostituição, Não, ele veio como um judeu, disciplinado, um profeta, um rabino. Mas ele veio dessa forma. Nada de negócio de obra do Espírito Santo, que o Espírito Santo colocou ele na barriga de Maria, que foi obra... Nada disso. Ele é filho genético de José e Maria. Basta ver que José estava com Maria lá em Jerusalém quando ele nasceu. Imagine que naquela época o noivo da jovem nem conhecia a jovem. Naquela época o jovem pagava o pai do jovem pagava o dote para o pai da noiva. E ele nem ficava conhecendo a noiva, não. O jovem, o noivo, nem sabia quem era. Nem sabia. E José já estava morando com Maria, vivendo com Maria. Imagina só a mentira bíblica, né? Como que José estava vivendo com Maria e não tinha relação sexual com ela? Claro que tinha. E Alcha, a quem vocês tratam de Jesus, é filho genético de José e Maria. Homem como nós. Tanto que, quando ele nasceu, Maria estava com José. É porque essa Bíblia aqui é toda manipulada, toda paganizada, toda mexida por mão de homem. Mas se você prestar bem atenção, é isso que eu estou te dizendo. Se José já estava vivendo com Maria, e por que não o menino não ser filho dos dois? Claro que é. Aí você vai dizer, mas se ele viesse como homem, como homem, ele ia pecar. Meu amigo, eu vou dizer uma coisa para você. Os profetas pecaram? Não. Os profetas vieram, fizeram o papel deles, Jeremias e os demais profetas, Isaías, os discípulos de Alcha, a quem vocês tratam de Jesus, né? Os discípulos, dos 12 discípulos, eles pecaram? Não. Maria pecou? Não. José pecou? Não. E por que o nosso salva tudo
Yahshua, a quem vocês tratam de Jesus, se ele... Vocês estão duvidando do Salvador. Presta atenção bem o que vocês estão fazendo. Vocês estão duvidando dele. Ele venceu todas as coisas. Ele venceu o pecado, que era o dever dele. Era o dever dele. Vencer o pecado. E é justamente por isso que hoje ele recebeu a glória. Ele recebeu o valor devido, porque ele venceu o pecado. Mas se ele não vencesse... Não, ele ia vencer, de qualquer jeito. Ele venceu o pecado. Ah, mas ele tratava o criatudo de pai, que é Yahweh. O nome dele, do criatudo, é Yahweh. Ah, mas o criatudo Yahweh é nosso pai também, ué. Qual é o problema? Qual é o problema? É pai dele e pai nosso também. É muito simples de entender. É porque na maioria das pessoas que estudam, que vai na igreja, são preguiçosos, não lê a Bíblia, não estuda, não busca aprender nada. Mas você tem que procurar aprender. Aprender. Ok, meu amado? O mais eu gostaria que você que assistir esse vídeo, dá um like aí, para que esse vídeo tenha repercussão, para que mais pessoas escutem esse vídeo e entenda a real situação. Que esse livro chamado Bíblia é muito manipulado. Poucas coisas tem aqui que te levam à salvação. De princípio, eles já cortaram o nome do Criador lá no princípio. Deus criou os céus e a terra. Que Deus é esse? Esse Deus não tem nome? Conforme eu disse para você, Deus é Zeus. Faz um estudo, quem é Zeus? Faz um estudo pra você ver quem é ele. É, meu amigo, toma cuidado. Toma cuidado, você está confiando em homem. Não confie em homem não, vai atrás, busca, aprenda. Senão você vai perecer nas trevas também. Ok, meu amado? E o mais, que Yahweh, o nosso criatudo, e o nosso salva-tudo, que é Yahshua, te abençoe grandemente. E digo mais para você, não é necessário que você vá em nenhuma congregação. É só você crer em Yahweh e Yahshua, evitar o pecado, fora do pecado, é o suficiente para que você tenha sua salvação. Procura saber na Bíblia o que é pecado e você deixa de fazer, abandona. Eu gosto de apontar para você Apocalipse 22, 15. Lá está escrito o que é pecado, né? Se você acreditar, crer em Yahweh e Yahshua e evitar o pecado, pode ter certeza que você vai ser muito abençoado. Tanto aqui na terra, você vai, como lá também no paraíso, que não é também o céu, é um paraíso. É um paraíso, não é céu. Ninguém vai subir ao céu. Lá, céu do criatudo. Não. Nós vamos para o paraíso onde está Abraão, Isaac e Jacó. Ok, meu amado? E um bom dia para você.